Uma boa noite a todos. Estamos iniciando, através da TV Chico Xavier, o programa Estudo do Livro dos Espíritos. Queremos deixar vocês informados que lá no nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier se encontram todos os programas anteriores, desde a introdução do Livro dos Espíritos. E lá vocês vão se inteirar do que aconteceu antes deste programa. Se dúvidas surgirem quando vocês forem rever os programas, anota, traz aqui que nós iremos juntos, né, tirar as dúvidas e para que ninguém saia com alguma dúvida a respeito do estudo do Livro dos Espíritos. Queremos, desta forma, convidar vocês a irem lá no nosso canal do YouTube. Quem não fez inscrição, faz a sua inscrição, é importante, é gratuito, como todas as nossas atividades. E aí vocês também ficam informados dos demais programas que nós temos através da TV Chico Xavier. Segue a nossa página do Facebook, curte a página, segue o nosso perfil no Instagram também. Nós convidamos a todos, porque isso é importante demais, né, para as nossas atividades. Como também vocês podem baixar o aplicativo para iOS ou Android para ficar sintonizado com a rádio Chico Xavier, que tem uma programação belíssima, né, cuidada com muito carinho pelo diretor das nossas atividades, diretor da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, Ribamar Soares. Uma boa noite a Eliana, a Élida também, Elizabeth, uma boa noite, muita paz, e outros companheiros, que a Marília, que também se encontra conosco, e outros companheiros, né, que se encontram conosco agora para o estudo do Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina que tem os subsídios justamente para entendermos as demais obras da codificação e as obras complementares. É imprescindível a quem quer conhecer a doutrina espírita, a quem quer ser espírita, ou mesmo os simpatizantes, ter um conhecimento profundo, e é necessário justamente começar uma leitura, um estudo do Livro dos Espíritos. Por isso proporcionamos 2 programas por semana, para que possamos assim levar este conhecimento a todos que têm contato e que desejam conhecer a doutrina espírita. Então vamos iniciar o estudo da noite de hoje. Uma boa noite à Costa, que está entrando, né, agora na nossa programação, a Joel, a Roberta, a Carlos. Muita paz, muita luz, e vamos assim iniciar o estudo. Hoje nós temos as questões de 141 a 145. Então vamos iniciar os estudos da noite de hoje. Sempre é bom estudar, é muito gostoso estudar o Livro dos Espíritos, que completou este ano 162 anos de idade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo, ainda estamos encaminhados nesses 2, vamos dizer assim, mandamentos que o Espírito de verdade coloca para nós. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana, os erros que nele se enraizaram, eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece.
Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem que foi dada em Paris em 1860 pelo Espírito de Verdade. Vocês encontram na íntegra, no capítulo 6, o Cristo Consolador nas Instruções dos Espíritos. Estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos. E essa parte segunda, como vocês já sabem, deu origem ao Livro dos Médiuns. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos é formado por quatro partes. A primeira, que deu origem à Gênese. A segunda é essa que nós estamos estudando, o Livro dos Médiuns. A terceira, as Leis Morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta, as Penas e Consolações, o Céu e o Inferno, formando assim, com o Livro dos Espíritos, o Pentateuco kardeciano. É importante saber disso, até nas discussões aí, vocês ensinarem, né, as pessoas como é, do que é formado, né, o Pentateuco kardeciano. Eliseu, uma boa noite, que entrou agora há pouco, a Zélia, a Érica Nóbrega, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, a Arlinda, a Joana também, muita paz e muita luz. Estamos estudando a encarnação dos espíritos, que é o subitem, né, dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, e estamos no subitem, a alma. Já tivemos uns programas anteriores, pois este subitem vai começar justamente com a questão 134, onde Kardec pergunta o que é, né, a alma. E hoje nós estamos nos desculpem, que aqui no estúdio, Campina Grande hoje, nos últimos dias, muito frio, aquele frio da Serra da Borborema, muita chuva, graças a Deus. A questão 141, Kardec pergunta: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é exterior ao corpo? Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é exterior e envolve o corpo? Será? Já paramos para pensar nisso? Se nós, alma, nós já sabemos que nós somos uma alma porque estamos reencarnados, né? Quando perdemos o corpo físico e voltamos à pátria espiritual, segundo a nomenclatura espírita, somos espíritos, chamados espíritos. Aí será que nós, Kardec pergunta, será verdadeiro a opinião dos que pensam que a alma, nós, somos exterior ao corpo e envolve esse corpo? Vamos ver o que Kardec tem a nos dizer. A alma não encerra, está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. Bem esclarecedora a resposta do Espírito de Verdade. E aí, a partir de hoje, nós temos essa consciência de que nós não estamos, né, encerrados como pássaro numa gaiola. É que nós irradiamos e nos manifestamos exteriormente como a luz através do globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro.
E neste sentido, continua a resposta do Espírito de Verdade, se pode dizer que ela é externa. Olha que coisa interessante. Mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. E aí, reforçando, né, mais uma vez, Kardec, na continuação o Espírito de Verdade, na continuação da resposta, quando ele diz que é nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A questão 142. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? Pergunta interessante, e nós vamos saber por que ela é interessante, né? Alguns podem até achar um pouco estranha essa pergunta, mas Kardec era espetacular quando ele queria ter um conhecimento profundo de determinado assunto. Aí o Espírito de Verdade diz: o Espírito é apenas um e está inteiro na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Né? Então, o Espírito, nós somos completos, né? Indivisíveis, nós já o sabemos. Mas é justamente o corpo, nossos instrumentos físicos, os órgãos, né, os nossos instrumentos que nós nos manifestamos, que se desenvolvem e se completam ao longo do tempo. E a respeito, fazendo um parênteses, em relação à questão da reencarnação, porque ele falou justamente aí de criança também, nós sabemos que aos 7 anos a criança completa a sua encarnação. Aos 7 anos, porque é quando o corpo físico se liga célula a célula ao perispírito, e ali se concretiza a reencarnação. Até esse momento, a criança se encontra, né, um pouco desligada, né, com uma maior facilidade de se colocar na dimensão espiritual, porque ainda não está concretizada a reencarnação, que só se completa a partir dos 7 anos, quando a estrutura celular do corpo está ligada célula a célula com o perispírito. A questão 143. Por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? Quem estudou, quem participou dos programas anteriores, Érica pergunta, o que é o perispírito? Vamos juntos responder. Justamente o perispírito para quem ainda não o sabe, é a vestimenta do espírito. Nós vimos em algumas questões anteriores que esse perispírito é formado da matéria que reveste e que é concernente com o globo qual nós habitamos aqui na Terra. O perispírito é formado pela matéria, pelo fluido que envolve a Terra. Quer dizer, esse perispírito, a cada planeta,
tem a sua formação de acordo com o fluido que comporta aquele planeta. Nós ainda estamos a Terra ainda é muito materializada. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos passando de um planeta mais evoluído, o nosso perispírito, aquilo que nos reveste, vai ficando mais quintessenciado. À medida que nós vamos evoluindo e vamos à estrutura de outros, vamos dizer, reencarnando ou encarnando em outros planetas mais evoluídos, essa nossa vestimenta espiritual vai se afinando, vai se afinizando, né? Vai se tornando mais rarefeito e sempre dentro da matéria que reveste aquele planeta, né? Isso é muito importante, essa pergunta que Érica fez, eu sei que ela sabe da resposta, mas ela fez justamente, tenho certeza, para incitar, justamente, tem pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Por isso que é importante. Quem tiver alguma dúvida, faz, que nós vamos juntos aqui responder. Se não tivermos a resposta, ou alguns daqueles que estão assistindo, aí nós vamos deixar para o próximo programa, para que possamos tirar as dúvidas, né? Isso é muito importante. Estamos aqui num grupo de estudo, né? Nada de sair tudo daqui onde nós estamos para vocês. Então, pode ter, né, esse feedback também de vocês. Ela completa, ou seja, aí fica claro que o espírito está totalmente completo, encarnado. O que está em desenvolvimento é o corpo físico. Ela se relaciona justamente ao processo da completude da encarnação da criança, que chega até os 7 anos. E aí, a partir daí, vai haver, como ela disse aí embaixo, o desenvolvimento dos órgãos do corpo físico a partir desse momento. Então, vamos ver a resposta dessa 143. Por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? Por que aqui nós não temos uma definição para determinadas situações? Quem já se bateu, vamos dizer assim, de frente, vamos colocar no popular, em querer uma definição de determinada coisa, e várias pessoas dão uma definição diferente, mas que no bojo da questão, a resposta de todos vão caber justamente naquilo que nós queremos e que nós temos a nossa dúvida. O Espírito de Verdade nos fala. E chega uma coisa muito interessante. Por que não chamar Espírito de Verdade e não Espírito da Verdade? Não é? Alguém já se pronunciou ou se pegou pensando nessa questão? É interessante porque, mesmo esse Espírito de Verdade tendo essa sabedoria que ele nos coloca, que é um grupo de pessoas, de espíritos sábios, eles nunca se mostram como os donos ou os sabedores de tudo. Olha o sentido da humildade. Espírito de verdade, Espírito da verdade, né? Bem diferente, né? Soa diferente, soa mais suave, né? O Espírito de verdade. Ele responde o seguinte: os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios,
Esse é que nós devemos ter muito cuidado, que fazem alarde de palavras para se imporem, como acontece ainda entre vós. São aquelas pessoas que querem determinar, né, um conceito, mesmo eles não tendo conhecimento de causa daquela situação, né? Então, como falamos agora há pouco, esses pseudo-sábios é que devemos ter muito cuidado. É por isso que o estudo nos faz ter e criando a capacidade de analisar, né, a qualidade do espírito que está ali dando a informação que nós desejamos. E continuando a resposta, e depois os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras e comparações que tomais como a realidade. Nós vimos lá na escala espírita, que estudamos em programas anteriores, que existe uma infinidade dentro dessa escala de espíritos, né, com evoluções diferentes, com conhecimentos de causa de determinada coisa. E à medida que esse espírito vai evoluindo e chegando a escalas maiores, até chegar à escala de espírito puro, o conhecimento dele é muito mais profundo daquele que ainda está do ponto de partida. O que pode acontecer é que entre esses dois pontos surgirem aqueles espíritos inadvertidos ou que se colocam como pseudo-sábios, que tomam grupos de estudos invigilantes ou pessoas curiosas que vão lidar com a mediunidade ou com a comunicação sem nenhum conhecimento de causa e não poder, de forma segura, analisar a resposta ou as informações que vêm, e se utiliza de uma pessoa de um espírito que sabe de tudo e está dono da verdade. Muitas vezes esses são profundamente orgulhosos, ou alguns apenas para brincar com o grupo, e esses grupos inadvertidamente, sem estudar e sem vigilância, são alvos desses espíritos pseudo-sábios. E quando estes são inquiridos por alguém mais esclarecido e que estuda realmente, esses espíritos, alguns deles, que querem conturbar e querem a destruição, ou divulgar inverdades, ele se choca, demonstrando aí justamente a natureza do espírito, né? E é aí que se pega justamente estes pseudo-sábios, vamos dizer, com as calças curtas, né, querendo colocar verdades, ou as suas verdades, para aquele grupo. E é por isso que há justamente, muitas vezes, destruição de grupos que se reúnem para estudar, mas que na realidade pouco estudam a sua profundidade ou querem já começar os estudos com conhecimentos mais profundos, sem trabalhar a base, que é justamente o livro dos Espíritos. Isso é uma situação muito séria, muito grave dentro do movimento espírita. E como Érica diz, a vaidade intelectual, isso é muito sério, porque às vezes quando nós nos colocamos como, eu não diria palestrantes, mas esclarecedores
diante de pessoas na casa espírita, muitas vezes vem aqueles elogios e nos envaidece, e é nessa vaidade que o nosso orgulho pode tomar conta de nós, e aí nós vamos começar a se perder, né, na nossa caminhada evolutiva. Então, é por isso que é interessante, às vezes sempre aconselhamos, elogios, não. Colocar um expositor como o dono da verdade, sem a gente estudar para ver se o que ele realmente está dizendo está dentro da codificação. Pouco fazemos isso, né? E tornar um expositor como uma estrela, como se estivesse dentro de uma emissora, vamos dizer assim, na grande mídia, e as pessoas tomam como verdade tudo aquilo que eles dizem sem ter uma consciência de causa, sem ter estudado pelo menos a parte básica da doutrina espírita para contrapor se realmente aquilo que ele está dizendo é verdade, se está dentro da codificação ou ele está trabalhando com assuntos que não têm nada a ver com a doutrina espírita. O estudo é de fundamental importância para o espírita. O expositor não é nada mais, nada menos de que apenas um facilitador, porque todos nós somos aprendizes, todos nós somos professores dentro da doutrina espírita. A questão 144, que se deve entender por alma no mundo. O que se deve entender por alma no mundo? Vamos ver? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão, muitas vezes não se entendem entre si. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certo modo, são os representantes de Deus junto ao vosso planeta. Olha que coisa interessante, né? Como é elástico esse conceito, né, de alma, e aí o Espírito de Verdade coloca dentro de uma estrutura muito boa e sólida para que a gente possa entender. É justamente essa questão de alma da terra, quando ele coloca que são esses espíritos benfeitores, que são os instrumentos de Deus para nos ajudarem no caminho da evolução. E a questão 145, para encerrar o programa de hoje: como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Olha que puxão. Vejam essa pergunta como também um puxão de orelha. Como é possível que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica sem terem chegado a uma verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e se enganaram, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas seus próprios erros servem para realçar a verdade, ao mostrar os prós e os contras. Aliás, entre esses erros
se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo os fará compreender. Então, nós vimos aí que a importância do estudo é fundamental para quem quer ter uma segurança de receber ou estar trabalhando na casa espírita com a mediunidade e saber se aquele espírito que está ali está imbuído de realmente informar de forma humilde e clara aquele grupo que está pretendendo ter o conhecimento da doutrina espírita. E se este grupo, muitas vezes a espiritualidade deixa que isso aconteça para testar a postura do grupo, de vir alguém, algum espírito pseudo-sábio ou um espírito brincalhão, para testar o senso crítico daquele grupo, para saber se o grupo está ali com interesse realmente e absorvendo o conhecimento do espírito de verdade, os conhecimentos da codificação. E assim poder, com maior segurança, identificar ou questionar o espírito evoluído, o mentor, vamos dizer assim, da casa, do grupo. Ele não se ofende quando o grupo questiona determinada situação que ele ali o coloca. Ele, pelo contrário, vai gostar e vai ter uma maior segurança de orientar aquele grupo. Pelo contrário, um espírito ainda pouco evoluído, que está ali para brincar com o grupo, ou se passar como espírito pseudo-sábio, querendo enganar, se ele for questionado, ele vai se revelar dentro da sua vaidade. Porque a intenção dele seria enganar, e o grupo, por estar preparado e vigilante, não vai conseguir com que ele possa desvirtuar o trabalho daquele grupo. Érica diz: isso é complicado, tudo tem que passar pelo crivo da razão, verdade. E aí é preciso conhecimento de causa para avaliar o que é dito em uma palestra espírita, porque muitas vezes pegamos erros grandes que inclusive são conceituados. Vocês querem ver, dentro disso que Érica falou agora, uma coisa bem simples? Às vezes a gente se pega dizendo, nós mesmos, nós espíritos, né? Nós espíritos, relacionando justamente isso à questão do corpo físico, e não fazendo essa distinção, porque nós somos um espírito que temos um corpo, né? Que temos um corpo, e nós vamos, depois na morte dessa vestimenta material, vamos continuar sobrevivendo, né? Então somos um espírito que temos um corpo. E não esse corpo que é o espírito. Entendem agora essa diferenciação? Isso é muito importante. Então, encerramos. Queremos... eu não quero ter a certeza de que vocês saíram sem dúvidas. Muito pelo contrário. É muito interessante que haja a dúvida. É muito interessante que haja... Porque a dúvida vai nos motivar para ir buscar o livro para estudar, ou formalizar perguntas para que nos programas posteriores vocês possam colocar, e nós possamos colocar para aprendermos juntos. Isso é de fundamental importância, e o objetivo desse grupo de estudo do Livro dos Espíritos é esse, nós estudarmos juntos. É um grande grupo para que possamos aprender junto essa obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos.
Queremos fazer o convite àqueles que desejam. Nós temos um grupo do WhatsApp, e o número é esse que eu vou colocar aí na parte de cima. Esse grupo tem como objetivo apenas para a divulgação dos trabalhos que nós fazemos através da Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier. Ele tem algumas regras que não é permitido as pessoas postarem essas coisas que comumente, né, às vezes impulsivamente, nós colocamos nos grupos. Ele é apenas para aqueles que desejam ajudar na divulgação das nossas atividades. Algumas pessoas ainda não se adaptaram e deixaram o grupo, né? Outras teimaram achando que poderia estar postando toda hora, aí nós cancelamos essa pessoa, porque a nossa ideia com esse grupo é fazer com que pessoas se interessem em nos ajudar no trabalho de divulgação. Quem assim o desejar, né, então só através desse número, nos manda e nós adicionamos e colocamos lá no grupo da TV Chico Xavier. Combinado? Então, chegando ao final de mais um programa, Estudo do Livro dos Espíritos, estaremos aqui na próxima segunda-feira. São 2 programas por semana, na segunda e na quarta-feira. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa envolver a todos no clima de muita paz, no clima de muita harmonia, de muita luz, e que tenhamos uma noite de pleno restabelecimento das nossas energias físicas e espirituais.